Que alegria ter você aqui com a gente. Estamos juntos pela TV Evangelizar. Estamos no programa A Vida em Foco a partir de agora, transmitido para todo o Brasil e a transmissão via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial, para hoje falarmos sobre um órgão muito importante do nosso corpo, a nossa boca. Só que a gente vai trazer dois aspectos bem diferentes aqui, tá? Primeiro, aquilo que sai da nossa boca, as palavras. O que é que causam as palavras no nosso ser, nos nossos relacionamentos? Será que realmente existe um impacto que seja visível, que a gente possa perceber? Então, é um tema de psicologia esse primeiro, certo? Então eu vou receber aqui a Ana Paula Vilvert, que é psicóloga clínica e professora universitária. Também vamos falar sobre a nossa saúde bucal. Agora sim a gente vai para a parte que é mais física. Vamos tomar os devidos cuidados porque muitas doenças podem ser evitadas quando nós cuidamos da nossa boca também. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Olha uma pergunta aqui para você, para a gente começar a nossa conversa. Você presta atenção nas palavras que você fala diariamente? Se você tem um padrão, se você tem um hábito, se você é uma pessoa que fala mais palavras positivas ou mais palavras negativas, se você reclama mais ou se você agradece mais. Sabe isso que a gente não para pensar, mas que estão o tempo todo na nossa boca. Então, nós vamos avaliar a partir desse momento quão grave é a situação de quem não controla suas palavras, né, Ana? Seja muito bem-vinda. Estou aqui com a Ana Paula Vilvert, que é psicóloga clínica, professora universitária na FAI, Centro Universitário, e especializando em psicologia clínica cognitivo-comportamental pela FAI. Muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? Eu sempre parto do pressuposto, compartilho também com os meus alunos, de que nada vale tantos anos de estudos, né? Tantas vivências, experiências, se não depois compartilhado, Com né? certeza. Seja com os alunos, com a comunidade, com as pessoas em geral, né? Então já agradeço desde já a tua disponibilidade por falar aqui com a gente no Brasil inteiro. Ana, isso de alguma forma se tornou até um clichê hoje em dia. Se fala muito, né, do poder das palavras, do quão importante é que a gente cuide do que nós falamos. Seja se a gente for pegar pelo lado espiritual, pelo lado de relacionamentos, pelo lado da psicologia, tudo isso sempre vai culminar para um caminho de que as palavras têm um poder. Então, dentro da tua especialidade, como que você vê na psicologia isso? Existe mesmo esse poder das palavras? Então, quando tu falas em palavra, me remete de que ela vem de um pensamento, né? E aí, dentro da psicologia, nós temos várias abordagens, né? Dentre elas, por exemplo, a do Freud, que é a psicanálise, e a terapia cognitivo-comportamental, que é a qual eu trabalho, né? Então, o que eu parto do pressuposto, né? Como é que se trabalha com essa abordagem? De que os nossos pensamentos, eles vão influenciar nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, né? E aí, quando tu falas em palavra, eu remeto que ela vem de um pensamento, né? E da onde que vem esse pensamento? Esse pensamento vem de uma crença que eu criei ao longo da vida, né? De uma crença, de uma vivência, de uma experiência, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma visão de mim, do outro e do mundo, de um determinado modo, é assim que eu vou me expressar, é assim que eu vou falar, é assim que eu vou me comportar, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa depressiva, por exemplo, ela tem uma distorção cognitiva do mundo de si e do outro. Então, ela vê aquele mundo cinza. Então, tudo que ela falar vai ser baseado nessa crença, né? Então, a forma como a gente interage com as pessoas, as nossas escolhas, elas vão estar direcionadas naquilo que eu penso e naquilo que eu falo, né? Tá, então, pelo que você está dizendo, existe algo anterior às palavras
que quer dizer muito mais sobre o que a pessoa acredita, sobre o que ela vive. Realmente, ela só está expressando uma realidade dela. Exatamente. Pelo menos para ela, aquilo é aquilo ali. Por exemplo, assim, uma pessoa que não consegue falar em público. Tá. Vamos pensar que pode ter sido uma criança que cresceu, se desenvolveu, não sendo reforçada positivamente de que ela era boa, que ela era bonita, que ela era inteligente, né? Então ela criou essa crença de que ela não é boa o suficiente. E aí o que vai acontecer? No dia que ela tiver que apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ela não vai conseguir. Então vamos voltar lá para o modelo cognitivo, né? Que eu expliquei no começo. O que acontece? Ela criou essa crença de que ela não é boa o suficiente. Ela cria um pensamento de eu não vou conseguir. Com isso, cria-se uma emoção, né? Então, quer dizer, ela fica nervosa, ela fica ansiosa. E aí, qual que é o comportamento que ocorre? Ou ela não vai para aula, ou ela paralisa naquele momento. Então, você está vendo que aquilo que ela vai emitir, né? É uma consequência das vivências que ela vem trazendo ao longo da vida, né? Que ela vem criando, vem se constituindo. Não necessariamente também pode ser só vinculado a algo do passado. Pode ser uma vivência, pode ser algo do momento também. Tá. Então, se ela já tem esse pré-julgamento do mundo, todo mundo tem isso, né? Mas aquilo que ela vê, aquela visão que ela tem, ela expõe nas palavras, de que forma que isso pode se voltar contra ela? Porque aqui eu entendo que o poder das palavras, ele vai ou reforçar aquilo que eu já acredito, que eu já vivo, ou ele vai, de alguma forma, modificar o ambiente. Claro, né? porque o poder seria isso. Exatamente, porque se ela é uma pessoa segura, ela vai conseguir se portar diante das circunstâncias, né? Então, por exemplo, uma pessoa depressiva, que ela só tá vendo o mundo cinza, escuro, quando ela acorda, ela já pensa, ai, vou ter que trabalhar, ai, não quero trabalhar, não quero estudar, ai, não quero ver as pessoas, ai, aquela pessoa não é boa. Porque daí também tem isso, se ela também não é segura, o que ela pensa? Ninguém gosta de mim. Então ela acaba reforçando também aquela realidade que já está interna. Sim, exatamente. Ela reforça para ela mesma com as palavras. Exatamente. E aí, mesmo assim, numa interação social, o que pode acontecer? Ela vai ver tudo negativo. Ou ela vai criar uma raiva, né? Ou ela vai ficar tentando projetar no outro, né? Então, uma raiva, uma frustração, porque é aquilo que ela vê, é aquilo que ela enxerga. Sim. Ana, eu queria que você comentasse em cima de algo que eu ouvi, que, por exemplo, você falou que sai de um pensamento, passa pelo sentimento, vai para as palavras, para as ações. Eu li algo parecido de que o contrário também é verdadeiro. Então, que se poderia fazer uma reversão disso, não sei até que nível que isso é válido e qual a resistência que o ser humano cria, mas de que o contrário também seria verdadeiro. Então, se eu falo algo, esse algo também vai me gerar um impacto sentimental no pensamento e, portanto, se eu mudo as palavras, eu poderia também mudar o sentimento. Isso acontece na prática ou não? Pode sim, porque daí a gente pode pensar na questão das crenças, da onde que elas vêm. Elas são criadas no nosso mundo, na nossa vivência, né? As vivências, experiências na área externa. Então, se as palavras dos outros também nos atingem... Ou seja, as minhas próprias também podem atingir. As minhas próprias também, exatamente. Acho que a dificuldade a dificuldade entra em eu tenho uma crença e eu vou ter que dizer algo diferente da crença. Como trabalhar essa... Aí vai depender da forma como eu racionalizo isso. Né? Então, na forma como eu entendo, na forma como eu interpreto aquilo. É interpretação pura. Exatamente. Mas para você conseguir interpretar, você também precisa ter uma boa capacidade de analisar. E aí, da onde que vem isso, né? De um processo terapêutico, de Por se isso conhecer. Que daí ajuda o processo. Lógico, porque daí, isso. Porque daí o que acontece? Ela racionaliza o que é do outro. Por que talvez ele falou daquela forma rude comigo? Talvez ele está passando por um momento difícil na vida, sei lá, terminou um namoro, foi demitido. E aí, por ele estar com raiva, ele está sendo rude comigo, porque é a forma como ele está vendo o mundo, né? E aí, a partir do momento que eu também consigo entender da onde que veio aquele mecanismo do outro, é que daí eu também consigo distanciar e, opa, não tem a ver comigo.
Né? Entendi. Mesma coisa, hoje a professora tá mais grossa, hoje a professora tá mais braba, vai ver, não dormiu bem, né? Sabe, assim, mais ou menos isso. Uma questão de, não é só interpretação, mas é o contexto também, né? Isso, exatamente, Tá. exatamente. Entendi. E esse processo sozinho, imagino que seja muito difícil de fazer, justamente porque é a própria cabeça que está criando, né? Exatamente. Aí o caminho seria a psicoterapia. Claro, porque daí é o que a gente chama de pensamentos automáticos. Então, são os diabinhos, né? Que estão ali na nossa cabeça. Já saiu, né? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir, que tem insônia. Por quê? Porque ela tá ali o tempo todo pensando, o que ela tem que fazer no dia seguinte? Será que vai dar conta? Será que vai dar tempo? Isso. Mas são pensamentos automáticos, que ela não tem esse controle. Mas na medida em que ela começa o processo terapêutico, o processo de autoconhecimento, ela vai saber identificar, pera lá, né? Vou fazer um exercício de respiração, de relaxamento, uma distração, quer dizer, vou ler um livro, vou assistir um filme. Quando o sono voltar, aí eu volto para a cama, né? Até é bom que se saia da cama justamente para o cérebro associar a cama ao lugar de descanso, né? Então, assim, quer dizer, você consegue identificar o pensamento, bloquear ele, né? E tentar fazer de uma outra forma, distraindo. Entendi. E o que você pensa sobre as palavras positivas? Elas têm efeito? Com certeza, né? Até porque, assim, uma pessoa que está numa depressão, ela não consegue ver o mundo de uma forma positiva, ela não consegue falar positivamente. E aquilo é que vai direcionar o dia dela, as escolhas dela, os relacionamentos dela, né? Então, assim, ela é determinante, sim. Só que a pessoa só vai conseguir também ter esse olhar positivo se ela também está bem, se ela está estável com suas questões, se ela faz esse processo de autoconhecimento, né? E aí aqui também é importante reforçar não só a terapia, né? Porque quando a gente fala em psicologia, a gente está falando toda a saúde, né? Física, pessoa, né? Mental, social, espiritual, né? Dormir bem, se alimentar bem, ter bons relacionamentos. Sim, então, geral. Às vezes pegar o que é mais fácil para a pessoa e começar por ali de uma forma mais intensa, porque vai impactar no resto. Sim, porque daí ela vai estar bem consigo mesma, ela vai ter ela vai conseguir ter mais clareza sobre as circunstâncias, ela vai acordar e vai se sentir bem, ela vai trabalhar bem. Sim. Muito bem. Ana, te agradeço por ter vindo aqui hoje falar com a gente. Muito obrigada. Imagina, eu fico à disposição. Foi um prazer. Obrigada. E a gente continua falando sobre a nossa boca, só que agora vamos sair da área da psicologia e vamos para a área da saúde bucal, depois do nosso intervalo. Então fica aqui comigo e saímos com imagens da cidade de Sarandi, no Paraná, que me acompanha pelo aplicativo da Obra Evangelizar. Se você ainda não tem no seu celular, baixe agora mesmo, porque é gratuito e você consegue 24 horas da nossa programação aí no seu celular. E Sarandi fica na região norte central do Paraná e faz divisa com o município de Maringá. Já eu volto. E nessa volta eu quero compartilhar com você um testemunho que nós recebemos por meio de uma carta. Apesar de não ter identificação, a história marca muito, porque essa mãe conta no Experiência de Deus ao padre Reginaldo Manzotti que a filha conseguiu cidadania italiana depois de rezar a novena da Santa Cruz. Acompanhe comigo. Filhos queridos, povo amado, escute este testemunho. Sua bênção, padre Reginaldo. Venho por meio desta carta testemunhar uma graça recebida. Sou uma filha de Deus que mora na Espanha há mais de 25 anos. Acompanho o seu programa desde 2010, através da rádio, depois pelo aplicativo. São inúmeras graças. Todos os dias acompanho o seu programa Experiência de Deus e a Hora da Misericórdia. A graça alcançada
foi através, aqui é o envelope, através da novena da Santa Cruz. Minha filha estava num processo de nacionalidade italiana, necessitava muito da documentação e sempre faltava um documento e nada de conseguir. Antes de você mudar, filha, você vai ter sua nacionalidade, eu disse a ela. Ela já havia consultado com a gente que estava organizando a documentação e já tinha passado 2 anos, padre. Depois de 1 ano de idas e vindas, os documentos vindo do Brasil, traduções, a graça chegou. Minha filha me telefonou chorando, dizendo que saiu a nacionalidade. Choramos juntos e neste momento dobrei meus joelhos e ela também. Porque sabemos que se isto saiu foi graças a Jesus das Santas Chagas. Graça alcançada, graça testemunhada. Obrigado, Padre. Todos os dias eu estou aqui na Espanha, mas eu acompanho o Senhor. Eu sou daqui, Curitiba, sou daqui associada. E quando vou a Curitiba, com certeza sempre estou na Igreja do Guadalupe. Gostaria de colocar toda a minha família em oração. Família Vieira. Obrigado, Padre Reginaldo. Amém. E olha que alegria poder saber que uma brasileira que mora lá na Espanha consegue ter o acesso à nossa rede de evangelização. Pela rádio, pela TV, pelo aplicativo. E isso só acontece porque nós temos a missão de levar a pessoa de Jesus Cristo com a ajuda de pessoas como você, que acreditam na obra, que tem também dentro do coração essa vontade de fazer algo mais, de fazer algo que seja de fato impactante na vida das pessoas. E é uma forma simples de ajudar. Eu sei, aqui ó, tá aqui na canto da sua tela esse QR Code, você entra lá no seu aplicativo bancário e consegue fazer uma doação por Pix. É simples, é fácil, muito mais fácil do que nós termos que depois que levar a pessoa de Jesus Cristo, porque não é um desafio grande a evangelização? Eu sei que é, você sabe que é, mas nós não podemos parar pelas dificuldades. Portanto, nos ajude, você que me acompanha de todo o Brasil e que quer também ser um evangelizador junto com a gente. E muito obrigada pela companhia de todos os dias a você que está aqui no programa A Vida em Foco. Agora nós continuamos falando da nossa boca, este órgão que é tão importante para as nossas palavras, mas também uma porta de entrada para a saúde ou para a doença. Você vai entender agora da nossa especialista que a gente tem que cuidar desse nosso órgão muito bem. Então eu vou conversar com a doutora Viviane Crivellaro, que é dentista, mestre e doutora em odontologia, especializada em implantodontia, periodontia e harmonização orofacial. Muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Vamos lá, fala para mim então a importância de nós cuidarmos da nossa boca, que não é simplesmente cuidar dos dentes, não é? Vai muito além disso, não é? Muito além, né? Na verdade, a gente não pode esquecer que o ser humano é um só. Então, quando a gente fala de saúde bucal, a gente está falando da saúde geral dessa pessoa. Uhum. Então, as doenças que podem começar na boca, elas podem acometer outros órgãos, né? De qualquer parte do corpo, na verdade. Uhum. As bactérias, elas podem cair na corrente dessa pessoa e a gente vai ter uma inflamação em outra parte completamente longe da boca. Coração, pode afetar outros órgãos mesmo, né? Ou seja, a pessoa pode estar com problema sem ter ideia de que entrou pela boca. Exato. Muitas vezes, essas inflamações, elas se tornam crônicas, porque a pessoa não cuida da boca, que é o foco, na verdade, dessa inflamação. Uhum. E ela vai para uma outra parte do corpo. E se a gente pensar, por exemplo, que a pessoa que é saudável, ela vai fazer a manutenção dessa saúde. Aquela que está com alguma doença, ela pode evitar que se agrave também essas doenças? Não sem tratar do problema da boca, né? Sim, mas tratando, então sim, é uma opção. É uma opção, né? Que a gente tem, a gente tem que começar com os cuidados diários em casa mesmo, mas esses cuidados, quando a gente já adquiriu essa doença, aí a gente precisa de um especialista. A gente precisa ir até o especialista e ele então vai tratar. Seja do dente, seja da gengiva, né? Ele vai tratar desses problemas que começam com foco de infecção na boca. E quais que são os maiores desafios que você vê para ajudar o pessoal a cuidar mesmo da saúde bucal? Você sente algum tipo de resistência da população ou não? Olha, eu digo assim, quando a gente tem, por exemplo, um problema no dente, tá? Uma cárie, por exemplo, né? Que começou na boca.
Se a pessoa vai lá no consultório, você simplesmente vai tratar aquela cárie e a gente vai terminar o problema. A maior resistência que eu vejo é quando a pessoa tem um problema, por exemplo, de gengiva. Porque o problema da gengiva, que é uma gengivite que pode, na verdade, evoluir para uma periodontite, que já é uma doença mais avançada, né? Esses problemas bucais que a gente não depende só do especialista. Depende sim do especialista, mas os cuidados têm que continuar em casa. Ah, então a gente entra nos hábitos. Eu ia te perguntar. Exatamente. Então fala um pouco desses hábitos que são cruciais para a manutenção da saúde bucal. Bem, a gente começa ali com o uso da escova e do fio dental, né? Então, Tá. Primeiro hábito é limpar bem os dentes. Tirar restos de alimentos, fazer com que essa flora bucal fique adequada. Precisa de um tempo ali de escovação que você fala assim, olha, se a pessoa se dedicar mais, é pelo tempo, é pelo jeito? É mais o quê? pelo jeito, né? É mais pelo jeito do Mas que não pelo dá pra tempo gente de fazer escovação. muito rapidinho, não. Tá. Né? Não pode ser muita pressa também. Não pode. Tem que ser dente por dente, lado por lado. Ah, então tem que dedicar um tempo Tem que ali. dedicar, porque assim, a escova, ela vai limpar alguns lados do dente. Por exemplo, a parte da frente, a parte de trás, a parte de cima dos dentes. Mas entre os dentes, ela não limpa, né? Sim. Então aí já vem o fio dental. Tá. E é importante. E é muito importante, porque senão você não tá limpando o dente todo. Quantas vezes por dia tem que fazer o fio dental? Uma vez só basta ou tem que fazer mais vezes? Olha, eu te diria que se você fizer 2 vezes por dia, você tá já bem prevenido, né? É? 2 vezes é bom. Isso, 2 vezes é ótimo já. Tá, legal. E a escovação, quantas vezes? A gente fala 3, né? Mas eu vou te contar um segredo. Ah, Se você escovar após o café da manhã, tá? Então, eu levantei, tomei café, escovei os dentes. E daí, se você for escovar só à noite e bem escovado, também já dá pra funciona. você manter. Funciona. Não é o ideal, né, não é o gente? ideal, mas também mas dá pra fazer desse jeito pra quem trabalha, às vezes na Exato, correria. Isso. O ideal é a gente escovar toda vez que a gente come. Tá. Né? Mas se não der, pelo menos escovar bem depois do café da manhã e antes de dormir. Legal. Isso mesmo. Não, eu gosto dessas dicas práticas também. Você está dando o ideal, que quem quiser vai se esforçar por isso. Mas a gente tem aí um ajuste de rotinas também. Isso, porque nem sempre é que possível. não vai colocar em risco a pessoa. Porque se fosse, você não falaria, né? Com Isso certeza. mesmo. E quando a gente está falando, a gente está movimentando a língua, a boca, a gente ainda tem… Proteção ou uma não? proteção. Por causa uma do certa oxigênio ou não proteção. tem nada a ver? Por causa do próprio movimento mecânico mesmo que isso causa, né? Mas quando a gente está dormindo, é a hora crucial, né? Pra gente ter uma proliferação bacteriana. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então antes de dormir é aquela higiene completa. Entendi. E na hora que acorda também ou não? Na hora que acorda é individual, não é necessário você escovar os dentes. É que a gente, às vezes, escova porque você quer estar com hálito melhorzinho, né? Por causa dessa proliferação mesmo, que o hálito fica meio, às vezes, desconfortável ao acordar. Mas se você preferir tomar o café primeiro e escovar depois, não tem problema nenhum. Entendi. Tá tudo bem. Eu não consigo tomar café sem escovar o dente antes. Então, eu não consigo. é particular. Mas não é uma indicação necessária. Não é tão necessário, né? Você pode fazer sim, mas é melhor se você for… Eu também escovo antes e depois, né? Mas se você for optar por uma escovação antes ou depois, é depois do café. Se não puder, entendi. Isso. Se não puder, as duas. Isso. Tá. Então você… E sobre… Quando você fala de cuidados com a boca, a gente falou dos dentes, basicamente. Mas você mencionou a gengiva. E como fica, por exemplo, o céu da boca, bochecha, língua? Isso tudo tem que entrar na parte de higiene, na parte de cuidados? Na verdade, assim, a língua, ela retém bastante também bactéria, né? Então, a escovação da língua, ela também é importante. A gente tem a escova, que a gente pode usar, e também tem alguns raspadores de língua mesmo, que são higienizadores, que são bem úteis para quem tem… ânsia quando vai escovar a língua, né? A bochecha, geralmente, e o céu da boca, ele não é importante a gente escovar. A gente consegue, com a própria língua, eliminar não o que tem ali. acumula muito. Não acumula tanto. Entendi. Então é mais essas partes. Mas Você falou que é importante também cuidar da gengiva. E esses, por exemplo, enxaguatórios bucais, isso é recomendado? Não é? Tem que tomar cuidado? Não tem? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, o enxaguatório bucal, existem alguns tipos que a gente prescreve para o paciente pós-cirurgia, que ele não consegue, por exemplo, higienizar direito. Quando ele está com alguma doença periodontal, a gente também vai prescrever, mas é por um tempo determinado, tá? E eles realmente funcionam. Outros enxaguatórios bucais, que a gente compra mais assim para perfumaria mesmo, eles servem exatamente para isso, mais para perfumar. Então, a gente pode, se fica com hálito legal, fica mais gostoso muitas vezes, mas eles não são assim tão importantes. A gente não deve… Na higiene mesmo. Na higiene. E o que eu sempre digo assim, às vezes a pessoa tá
com a boca tão refrescante, por causa de uma pasta ou de um enxaguatório, que ela perde a capacidade de perceber que a boca não está limpa. Ah, é mesmo? É mesmo. Pode ser um mascarar dessa... Isso, a sensação de limpeza é muito grande. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que chega pra mim, que eu sou periodontista, né? E ele tá com um problema, por exemplo, de gengiva, ou a gente percebe que a escovação tem placa ali, não tá tão legal. Eu falo, primeiro você escova sem pasta. Tá. Limpa bem. E depois você coloca a pasta. Porque na hora que você tá passando, já percebeu? Passa a escovinha com a pasta, já dá aquela sensação de... E às vezes não terminou tudo que precisava. Isso. Entendi. É uma Eu dica, já né? tive essa sensação mesmo, de parece depois que acabou de escovar, parece que não ficou limpo os dentes, aí eu vou e escovo de novo, sem a pasta, e daí... É o porque legal, faltou alguma faltou coisa. alguma Não coisa. sentiu durante o processo. Exatamente. Dica boa. Tá. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei? Você acha importante sobre essa questão da saúde bucal? Da saúde bucal. Eu acho que assim, a gente tem que pensar na saúde bucal, né, como um todo. E a gente tem que pensar que a gente precisa do profissional para tratar e às vezes para reabilitar. Para prevenir. Ou seja, você já perdeu o elemento dentário, não é, eu já perdi. Você tem que reabilitar. Isso também faz parte da nossa saúde bucal e da saúde geral também. Reabilitar, né? Porque a gente vai conseguir mastigar melhor. A gente vai conseguir triturar os alimentos, a gente vai conseguir… Esses nutrientes dos alimentos vão ser melhor absorvidos. E a gente vai conseguir também não ter problema de articulação, que dá dor de cabeça. Então, uma série de coisas que vai ser desencadeada. Ou seja, a pela anatomia falta. dos dentes mesmo, né? Isso mesmo, a oclusão mesmo. Como você deixa isso bem encaixadinho mesmo, para não te causar um problema também de saúde geral. Muito bem, doutora Viviane, muito obrigada, viu, por estar com a gente hoje. Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Há quanto tempo a senhora, o senhor, sofre com dores crônicas? Já fez de um tudo para resolver e nada funcionou, não é mesmo? É pensando nos senhores que eu trago aqui o magnésio quelato da Joy, um aliado poderosíssimo contra os casos de dor crônica. Ele age diretamente na raiz do problema, devolvendo sua mobilidade, aliviando suas dores e fortalecendo a sua saúde. O magnésio quelato da Joy é 100% natural e tem teste de eficácia comprovado. Ele vai ajudar naquelas dores nas costas, essas dores intensas nas pernas que te impedem de fazer coisas simples do dia a dia, como subir uma escada, calçar um sapato, pegar um copo no armário, minha senhora. É sempre um sofrimento, né? Olha, o estresse, a ansiedade e a falta de memória já estão com os dias contados, pois o magnésio quelato da Joy vai revolucionar a sua saúde. Faça assim, ligue agora no 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato. Tem um desconto sensacional, imperdível, de 50%. É metade do preço. E para pagamento, hein? Só lá para setembro. Primeiro você toma o magnésio quelato da Joy e depois você paga. É no fiado, hein? E ainda ganha de presente um massageador elétrico incrível para fazer aquela massagem relaxante. E lembrando aqui, ó, a ligação e o frete são gratuitos. Então ligue agora 0800 591 8773 e tenha mais saúde e qualidade de vida com o magnésio quelato da Joy. E depois de tantas dicas, eu sei, a gente se preocupa com você em todas as áreas, por isso que a gente traz de segunda a sexta-feira tantos especialistas, tantas matérias de qualidade aqui para você. Esse é o conteúdo do programa Vida em Foco, mas a gente tem um novo encontro, sempre de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde aqui na TV Evangelizar. Então fica com Deus e continue na nossa programação.